Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no começo de um mistério sobrenatural de tirar o fôlego. Vamos direto na fonte, nas primeiras páginas do livro Não Pare, da F.M. Pepper, para entender toda a tensão e os segredos que dão start nessa história. Bom, vamos direto ao que interessa. A pergunta que move a história inteira, desde a primeira linha, é essa: por que elas não param de correr? Essa é a chave de todo o mistério que a gente vai desvendar aqui. Para a gente começar a entender essa pergunta, primeiro a gente precisa conhecer as protagonistas. A Nina, uma adolescente de quase 17 anos, e a mãe dela, a Stella. A vida das duas é qualquer coisa menos estável. É uma vida de nômade, sempre se mudando, sempre fugindo. E a frustração da Nina com essa vida toda, ela é resumida perfeitamente numa única frase. Quando ela solta isso para a mãe com aquele sarcasmo todo, dá para sentir o cansaço dela de nunca poder criar raízes em lugar nenhum. E só para ter uma noção do tamanho dessa vida de cigano, foram mais de 20 cidades diferentes em 17 anos. Pensa nisso. Mal dá tempo de decorar o nome dos colegas de escola e pronto, a próxima mudança já está batendo na porta. É literalmente uma vida com as malas sempre prontas. Agora a gente avança para um momento que muda tudo. O gatilho para a fuga mais recente delas acontece em Amsterdã e mostra que seja lá o que for que está perseguindo as duas, é muito real e muito perigoso. A cena é na Praça Dan. Tenta imaginar o som. Um artista de rua está lá fazendo uma apresentação com facas. E o ar é cortado várias vezes, criando um clima que é hipnótico, mas ao mesmo tempo super tenso. É o barulho que vem antes do caos. E aí, acontece o desastre. O controle do artista falha. Uma lâmina escapa e voa quase em câmera lenta na direção da Nina. É um momento de perigo de vida ou morte, onde uma fração de segundo muda tudo. Mas a parte mais interessante aqui é de onde vem o aviso. No último segundo possível, uma voz misteriosa, super incisiva, grita essa ordem. E não é a voz da mãe dela. É uma voz que a Nina não conhece e que acaba salvando a vida dela. E aqui está a nossa primeira grande pista do elemento sobrenatural da história. A Nina não só se abaixa, ela se move numa velocidade que o cérebro dela mal consegue acompanhar. É um reflexo sobre-humano. A pergunta não é mais só como ela sobreviveu, mas o que ela é. Esse incidente todo não expõe só essa habilidade da Nina. Ele também escancara o pânico da mãe dela. A Stella é tipo uma fortaleza de segredos e esse quase acidente na praça, ele abala essa fortaleza até a base. A Stella até tenta disfarçar, sabe? Ela diz que recebeu uma oferta de emprego irrecusável, que esse é o motivo da mudança. Mas as ações dela contam uma história completamente diferente. Ela agarra a Nina com força, quase com agressividade. Olha para todo lado em pânico e insiste que elas têm que ir embora, agora. A desculpa simplesmente não combina com o desespero. Então, a gente começa a entender que a Stella tem os gatilhos bem claros. Existem dois assuntos que fazem ela se fechar completamente, entrar num casulo, como a própria Nina descreve. Falar sobre uma mudança repentina e, principalmente, qualquer pergunta sobre o pai da Nina. O passado delas é um verdadeiro campo minado. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda, porque se a Stella esconde segredos, a Nina também. E o segredo dela é a razão de todo esse medo, de toda essa fuga. É a peça que faltava no quebra-cabeça. É aqui que a verdade aparece. A Nina não é totalmente humana, pelo menos não na aparência. Ela nasceu com uma característica física chocante, pupilas de gato. A Stella, que é especialista em lentes de contato, dedicou a carreira dela para criar a camuflagem perfeita para proteger a filha. E isso leva a gente para o coração do conflito da Nina. Ela é extraordinária, mas tudo que ela mais quer é ser normal. Esse grito de desespero para a mãe resume toda a angústia dela. É a luta de alguém que só queria se encaixar, mas que nasceu para ser diferente. A partir daqui, a história ganha um ritmo ainda mais intenso. A fuga delas para Nova York de avião vira um verdadeiro suspense, sugerindo que o perigo não ficou para trás em Amsterdã. Não, ele está com elas, no mesmo voo. Pouco antes delas embarcarem, vem a notícia assustadora. O homem do incidente com as facas foi assassinado. Isso transforma o que parecia um acidente em algo muito mais sinistro. A partida apressada delas agora parece estar ligada diretamente a uma morte violenta. Já a bordo, a perseguição continua, mas de um jeito sutil e aterrorizante. Primeiro, essa sensação física, um calafrio que não tem explicação. Depois, o vulto, uma aparição que não faz o menor sentido. E aí, a interação com o velho.
Cada passo vai aumentando a tensão, até o momento em que a água, oferecida de forma tão gentil, é derramada e o homem que a ofereceu simplesmente desmaia. A reação da Stella é o que confirma tudo. Ela não pergunta do velho nem da turbulência. O foco dela, em pânico total, é a água. A pergunta desesperada dela deixa bem claro que aquela garrafa não tinha só água. Era uma arma, uma tentativa de ataque direto contra Nina. Ok, então vamos juntar as peças que a gente tem até agora. Uma vida inteira de fuga, um reflexo sobrenatural, uma característica física escondida, um assassinato ligado à fuga, uma presença fantasmagórica e uma tentativa de envenenamento. Todas as evidências apontam para uma perseguição que é implacável e mortal. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, a mais provocadora de todas. Não é mais sobre por que elas correm, e sim de quem, ou talvez o que, elas estão fugindo. A ameaça parece ser inteligente, persistente e quem sabe nem seja humana.